Olá, trader, tudo bem? Marcelo Torres da iniciativa TradeWiser compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião. Hoje fazendo uma análise de notícias. Vamos ver o que a gente tem aqui. É uma novidade, estou tentando me adaptar na tela aqui, mudanças para lá, mudanças para cá, mas eu acho que vai ficar bacana. Vamos devagarinho para ver como é que vai ficar, tá bom? Vamos começar aqui, mas lembrando antes que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Vamos trocar aqui agora. Quero falar com vocês das 7 razões pelas quais as ações globais devem esmagar suas contrapartes dos Estados Unidos, tá? Pela primeira vez em 15 anos. Na verdade, em média, a cada 15 anos isso aí acontece, tá bom? Então, compartilhar aqui com vocês. Eu trouxe até um gráfico aqui para a gente olhar. Olha só, a gente tem aqui o gráfico mostrando para nós como é que ele está se desenvolvendo aqui nos últimos 15 anos, tá bom? Então, na primeira janela aqui, deixa eu pegar aqui o mouse, na primeira janela aqui a gente tem 15 anos, na segunda janela temos 15 anos e agora temos mais 15 anos, ok? Então a gente vê aqui, olha só, que vale a pena mencionar, a verde é o Brasil, a rosinha é a Nasdaq e a vermelhinha SP500. Então, a gente consegue ter aí uma boa noção de como é que cada uma desempenhou nesses últimos anos, ok? E aí, então, com base nisso, a gente vê o seguinte, ó. A gente vê que começou aqui, ó, vamos pegar essa ponta aqui do 15 anos de 93 até a crise, a gente viu aí que teve uma melhora das outras bolsas que não as bolsas americanas e brasileiras, né? Subindo aqui e agora eles estão acreditando que seja a mesma coisa. Então nós vamos passar por 7 passos para entender, ou 7 motivos, ou 7 visões de por que é melhor investir fora dos Estados Unidos do que ficar nos Estados Unidos, ok? Vamos começar aqui. A primeira delas, vamos subir aqui, ó. Aqui, ó, eles falaram o seguinte, ó, para quem investiu nos Estados Unidos 100 doletas em março de 2008 até agora, lucrou quase 300%. Tá vendo aí? Comparado ao investimento, se você tivesse comparação com apenas para cada 100 investido, ou seja, investiu fora, caiu. Na verdade, se investiu fora, que não seja o Brasil, principalmente a Europa aí, que não estava bem. Então, puxando aqui para cima, a gente tem o primeiro motivo pelo qual não é interessante investir nos Estados Unidos. E aí a gente vê o seguinte, a gente vê que neste caso aqui, eles estão falando da bolha de taxa negativa. Se vocês lembrarem, se vocês lembrarem, deixa eu adaptar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos limpar aqui. Então, se vocês se lembrarem, lá na Europa, eles estavam tendo juros negativos, ou seja, você colocava R$ 100, daqui a um tempo você só tinha 95, porque os fundos não estavam investindo, não estavam rendendo, estava caindo, então estava aí com um déficit de 18 trilhões de dólares negativos. E agora eles estão dizendo o seguinte, não, veja bem, agora o negócio tá bom, porque aqueles 18 trilhões negativos agora zeraram. Então vale a pena investir. E aí eu pergunto para vocês, a gente tem que fazer uma análise crítica aqui deste negócio aqui. Por quê? Se você pega e fala, peraí, zerou os 18 trilhões, mas por quê? Porque a coisa melhorou? Não, porque piorou. E por causa disso, a taxa de juros subiu. Quando a taxa de juros subiu, ela compensou toda essa perda então. Portanto, o motivo que eles alegam que é para a gente fazer o investimento fora dos Estados Unidos não procede de uma forma, num contexto completo. Porque se a gente olhar por que é que estava com juros negativos e por que é que agora não está, obviamente que era uma coisa ruim que foi sobreposta, né, por outra coisa ruim, o que não é uma coisa muito buena também. Portanto, muita calma nessa hora aí. Vamos para o segundo motivo. Pegando ele aqui, segundo motivo, tá aqui, ó. Segundo motivo,
Reabertura da China, né? Tá agora por causa do Covid, zero, aquela coisa toda. O Bank of America, né, que foi o dono desse relatório aqui, acredita que as coisas estão melhor. Vamos começar a analisar então esse ponto aí. Se a gente parar para pensar com relação a este ponto aí, a gente tem que pensar o seguinte. Estavam numa batida de Covid zero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ninguém via números ruins, ninguém via números bons, e até na semana passada, se eu não me engano, estavam dizendo que a coisa estava tão feia que agora estavam até queimando o copo no meio da rua. Ninguém viu um vídeo sobre isso. Portanto, maracutreta aí rolando na parada. Mais uma vez, creio eu que devamos tomar muito cuidado com esta justificativa. Então agora eles estão dizendo o seguinte, não, veja bem, Covid agora passou, então o negócio agora lá vai crescer. Mas como assim? Quem disse isso? Então assim, eles podem estar prevendo um futuro, caso a Covid diminua, a coisa então pode crescer. Aí tudo bem, mas do jeito que eles afirmam aqui, né, eles dizem que a rápida saída da política Covid-0 desencadeará anos de economia. Mas, na verdade, a gente sabe que não está acontecendo isso. Portanto, muita calma nessa hora aí. Então, bora lá para o terceiro motivo aqui. Vamos subir a tela aqui ao terceiro motivo aqui, ó. Superexposição dos Estados Unidos às empresas ou ações de tecnologia. É aquela coisa, a ação de tecnologia é a melhor coisa que existe na face da Terra. Por quê? Simplesmente porque você projeta que como tecnologia pode dar aquela bombada, pau, todo mundo usa a tecnologia remotamente, aquela coisa toda que era a experiência que a gente já vinha vendo há um tempo, aí estourou positivamente falando na era do Covid. Aí o que acontece? Todo mundo fala, não, veja bem, esse negócio é bom demais, pará, papá, estourou e agora estão falando, cara, tá todo mundo posicionado em tecnologia. Então o que acontece é que se a gente tirar a tecnologia de campo e olhar onde os caras investiram, não tem muita coisa, porque a tecnologia está sofrendo uma série de impactos de legislação, aquela coisa toda, que está diminuindo. Tá aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês, aqui, ó. Eles estão dizendo aqui que está tendo aqui impactos na legislação. Olha só, os americanos estavam expostos em até 40% nas ações de tecnologia, se comparado a 20% em mercados emergentes e 13% no Japão e 7% na Europa. Ou seja, vejam só que eles estavam, por exemplo, com mercados emergentes, eles estavam aí jogando o dobro, pelo menos, né? Ou seja, as pessoas estavam indo, os outros países ou as outras bolsas de valores estavam indo num viés mais conservador. E os americanos investiram tudo que tinha direito, ou seja, os 40% aí em cima então das tecnologias. Agora ó, tá rolando regulamentação, tá rolando outras tecnologias, outros tipos impulsionar a penetração de outras coisas, taxas, né, que estão bem encaminhadas aí, a rotação dos investidores, ou seja, eles estão vendo que excedeu. Daí eu trago para nós de novo o nosso gráfico aqui. Olha só, olha o tanto que a tecnologia subiu aqui, ó, a Nasdaq aqui, ó. Olha a Nasdaq rosinha, olha o tanto que ela subiu. Totalmente sem lógica. E para quem sabe análise técnica, sabe que quando você está em média em 45 graus, quem sabe até mais um pouquinho, a coisa vai. Mas quando você começa a aumentar demais esse ângulo, a queda é garantida. É o que eu chamo de efeito bigorna. Ou seja, subiu demais, é garantido uma queda. Tá aqui, ó. Subiu demais, veio com tudo. Subiu demais, veio com tudo. Ok? Então tá provado aqui que pelo fato de terem investido muito ou pesadamente, né, boa parte da carteira em tecnologia, impulsionou demais com base em promessas e etc e tal, e a gente está vendo uma série de coisas acontecendo. Por exemplo, nós estamos vendo aí a Amazon, Microsoft, Twitter, e várias outras empresas de tecnologia, a própria como é que fala lá?
Tesla, tá? Várias empresas estão demitindo em massa, e não é 2, 3 não, tá? É 200, 300 mil, tá? É muita coisa, é uma somatória grande de milhares, dezenas de milhares nessa somatória grande. Inclusive, saiu agora, na semana passada, estamos com crescimento, né, nas vagas de emprego. Se eu não me engano, aumentou 400 mil na semana passada o registro que teve. Só que aí, quando você olha com um estudo de um analista bem conhecido e renomado lá nos Estados Unidos, ele falou o seguinte, a defasagem da leitura está em 400%. Tá? Ou seja, quando a gente pega a leitura anterior, dizia que estava tendo demissão. Vamos colocar na casa de 200 mil, beleza? Ele fez essa mesma estudo, essa mesma leitura, captou os dados e falou o seguinte, meu amigo, estão mentindo. A defasagem, ou seja, a queda, é do tamanho de 400% que eles falaram. Portanto, toda a leitura que a gente teve do desemprego agora não é lá, não compensa o que teve na leitura anterior. Portanto, muita calma nessa hora. A gente já viu isso antes, né? Deu aquela embromation nos números, só conta a parte boa, mas não conta a parte ruim. Pior, não compara uma com a outra. E os jornais batizados, como eu falo com vocês aqui, os jornais batizados não deixam essas coisas transparecerem. Portanto, muita calma nessa hora aí. Agora, vamos voltar aqui para pegar aqui agora do... Então, eu acho que ficou claro para vocês aqui que esse crescimento na tecnologia aí foi o que trouxe uma dorzinha aí de barriga nos investidores agora, certo? Vamos mudar aqui agora, vamos voltar aqui, vamos embora pro quarto motivo pelo qual eles acreditam que vale a pena investir. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Aqui, ó. Recompra de ações. Vamos ver aqui. Isso tem a ver literalmente com o seguinte. Toda vez aqui, ó, eles colocam aqui, ó, teve uma recompra de ações de 7,5 tri desde da grande crise. Então, o que aconteceu aqui? Que é a crise de 2008. O que aconteceu aqui? Eu falei isso aqui para vocês, eu acho que há mais de um ano, ou se bobear até mais de 2 anos atrás. Eu falei, ó, o dinheiro que está vindo sobre a crise, no caso do Covid, eu tinha mencionado lá na crise de 2008, foi a mesma coisa. A maior parte do dinheiro que supostamente era para ajudar o mercado, na verdade, estava o mercado, né, o povo americano estava indo uma imensa parte também para o mercado financeiro, e eles estavam ou reinvestindo ou fazendo até recompra. Ou seja, você faz recompra das suas ações, as ações sobem. E aí você fala, nossa, aquela empresa tá boa, tá rendendo juros e tudo mais. Então o que eles fizeram? Como as ações estavam em queda por causa da crise, recompraram as ações, isso induziu ao impulsionar, né, o movimento das ações, e uma coisa vai levando a outra. Você recompra e causa um movimento de alta, as pessoas compram porque estão vendo a coisa melhorar, e é aí que eu falo com vocês, vale a pena eu trazer esse detalhe. É aí que o pessoal fala que o mercado está subindo, o mercado está bom. É preciso olharmos a qualidade em que isso está acontecendo. No caso, na qualidade de recompra, a gente sabe que não é uma coisa muito buena, certo? Então aqui, ó, eles falaram que agora engraçado é o seguinte. Nessa reportagem eles falam que agora o problema é a recompra. Lá na época eles falaram, compra porque o mercado está espetacular, está subindo como se não houvesse amanhã. Mas agora eles falam, não, veja bem, a alta que teve aí foi recompra, cara, não tem mais nada para acontecer, portanto, não vai ser uma boa você investir aqui agora nos Estados Unidos. É isso que o Bank of America, o BOFA, né, tá falando para nós aqui. Então, assim, mais um motivo que a gente veio falar, nossa, ele tem razão, acho uma coisa boa. É só a gente pensar nos prós e os contras, dos porquê sim, dos porquê não, para a gente entender o que ele quer dizer aqui. Subindo mais um pouquinho, a gente vê agora energia, que agora o foco é o preço da energia. Com relação ao preço da energia, a gente pode dizer que, como o preço da energia está em queda por causa, né, da situação econômica mundial, quem está se beneficiando mais são os importadores ao invés dos exportadores. E que impacto isso tem?
Portanto, o que a gente consegue entender com isso é que quando o petróleo está em alta, quem é exportador ganha mais. E aí, obviamente, que investir em ações atreladas ao petróleo, né, a coisa vai embora. Por exemplo, quem tende a ganhar com a alta do petróleo são os exportadores Estados Unidos e Arábia Saudita, por exemplo. E agora que o preço do petróleo caiu 43%, quem vai se beneficiar é Japão, China, Índia, Europa, etc. Ou seja, mais um motivo, já que a gente está em pré-recessão ou recessão técnica já acontecendo, olhando aqui o movimento de guerras, né, da geopolítica que não está usando a coisa muito buena aí, então agora tem menos demanda pelo petróleo. Consequentemente, isso traz benefícios para quem é importador. Agora, vamos e convenhamos, se eles têm a expectativa da China melhorar, né, produzir mais, etc., ela vai importar mais. E se ela produz, vai importar mais petróleo. E se ela produz mais, os outros países vão importar. Significa que os outros países estão consumindo. Então, quando eu paro para pensar nessa relação, eu vejo que não para em pé esse negócio. Peraí, vamos investir lá fora porque é melhor, porque o petróleo está baixo. Mas lá em cima eu falei que a China iria se beneficiar com o negócio do Covid-0 amenizando. Então ela deve retomar a produção dela e aí começa a contradição, porque ela começa a importar mais petróleo. Começando a importar mais petróleo, ela vai fazer o preço subir. Ela fazendo o preço subir, e significa que se ela está produzindo mais, estão consumindo mais, significa que está todo mundo bem. E aí vai entrar naquela manivela que nós estávamos usando, girar a manivela no sentido positivo. Portanto, para mim, não para em pé essa lógica, tá? Para mim, não para em pé. Mas, enfim, é uma visão deles. Então, esse é o objetivo aqui do TW Notícias, é fazer análise das notícias para que a gente possa entender, fazer uma análise dessas notícias e entender se para em pé o que eles estão falando, se vai me beneficiar, né? Se não, eu acho que a coisa vai ficar feia. Não, veja bem, Marcelo, acho que a coisa vai ficar boa. Meu intuito não é esse de eu acho, então eu estou enxergando. Eu não acho nada. O que eu estou fazendo é analisando no caso aqui, é uma análise fundamentalista dos 7 pontos que justificam você investir fora. E aí, isso significa que eu puxando por essa linha de raciocínio, se você investir fora, você vai desmerecer as ações americanas. Não porque está tudo ruim, porque estão desmerecendo, elas provavelmente vão ficar mais baratas. O que você faz? Você compra o negócio e ela vai começar a disparar, porque todos os efeitos positivos que nós estamos vendo aqui, olha que nós estamos ainda nos 5 pontos, faltam mais 2. Todos os pontos que nós já vimos até agora mostra que agora tá bom, mas daqui a pouco não vai estar mais. Então, assim, pode ser que eles estejam provocando uma queda ou desvalorização saudável das ações norte-americanas para que depois as consequências destes passos aí tragam então a valorização das ações dos Estados Unidos. Então, ó, temos que matar essas charadinhas, essas pegadinhas aí, porque como eu sempre falo para você, nada que a gente lê é exatamente o que está escrito. A interpretação é totalmente diferente, tá bom? Vamos voltar aqui, vamos agora para o 6º ponto. Tá aqui, ó. 6º ponto, dólar americano. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Está dizendo o seguinte. Está dizendo que em 2023, à medida que as tensões geopolíticas, das quais a gente já falou aqui agora, tendem a diminuir, as tensões políticas domésticas, né, dos Estados Unidos aumentam, né? E aí os governos globais, governos mundo afora e os investidores tendem a diversificar a moeda que eles estão usando, inclusive as reservas que os países têm. Por um lado, isso tem um benefício interessante, como ele coloca aqui, porque o dólar sendo, entre aspas, menos requisitado, ele passa a ser menos caro. Então isso aí pode ficar mais positivo para as empresas, porque dólar está sobrando, dólar está barato, as empresas se beneficiam com isso, né? Mas, por outro lado, tem um efeito negativo, como ele coloca aqui, ó, que a fé no dólar pode
ser ruim, né? Olhando globalmente, né? De uma forma global. E aí eu entro, então, naquele comentário meu que eu falo, estamos não, né? Está indo ou não no caminho de desvalorizar o dólar americano. Estamos ou não estamos nesse caminho? Eu venho falando, praticamente 2022 eu falei isso direto para vocês, ok? Então, se vocês lembram disso, e agora a gente está vendo que é uma possibilidade, tá? Aí você vai falar, Marcelo, mas aí o Bova está falando isso, tem que pensar o seguinte, se é banco americano, se não é, deixou-se de saber. Quem manda nisso, você já sabe, família Rothschild, eles é que mandam, o mundo financeiro gira em torno dos interesses deles. Então, os bancos falam o que tem que ser dito de acordo com o interesse deles. Então, muita calma nessa hora aí. Essa parte do dólar, eu fico mais com a primeira parte, realmente, que se o dólar ficar mais barato e eles começarem a diversificar para tentar pegar outras oportunidades, já que as outras moedas estão baratas, né? Inclusive o euro, que a gente sempre viu o euro levemente mais caro, o euro está mais barato. Então, pode ser que nessa retomada, e veja que tudo leva a falar o seguinte, todos esses pontos estão bons para investir, mas aí o ponto pode virar. Tá vendo? Então, assim, muita calma nessa hora e vamos ver como que essa coisa vai andar. E para fechar nossa conta aqui, a gente tem o sétimo e último, que é o posicionamento a partir de... Deixa eu pegar a canetinha aqui, né? O posicionamento a partir de 2027. O que aconteceu com isso? Isso aqui literalmente resume tudo que a gente está dizendo aqui. Ou seja, está falando o seguinte, ó, nessa época toda de 2022, por exemplo, teve uma entrada de capital nos Estados Unidos de 160 bilhões de dólares comparado com a saída de 107 bilhões da Europa. Então agora tende-se a ver o caminho inverso, né? Ou seja, lá está mais barato, lá tem sinais interessantes. Nos Estados Unidos os sinais estão totalmente desgastados. Tenha visto o gráfico, né, que eu mostrei aqui agora para vocês. Então, assim, tende a ter a migração de capital de volta para a Europa, já que lá está barato. Agora, lembrando, o mundo não acabou, o problema econômico mundial, não acabou. Eu falei isso com vocês, que eu desconfiava, eu cheguei a falar poucas vezes, tá? Mas eu falei que eu desconfiava que eles estavam segurando o mercado para não cair e eu estava desconfiado que no início desse ano o mercado iria voltar a crescer. Por quê? Já que nada aconteceu de ruim e o objetivo era não acontecer mesmo, e o mercado, só que o mercado não subia, mas também não caía mais. Como ele não tem motivo mais para cair, porque estão segurando o motivo, então ele tende a subir para dar aquela última repescada. E aí eu falo com vocês mais uma vez, eu trago até o gráfico para a tela aqui, ó. Mais uma vez, vamos ver a qualidade dessa subida, porque se essa subida aqui de novo for a pique, né? Se ela subir aqui com mais de 45 graus de ângulo na sua subida, chances são de maracutreta de novo. Por quê? Porque sabemos que o mercado não está para peixe. Agora, olhando o movimento de como é que as coisas estão indo, parece-me, arrisco a dizer, que se um novo Lehman Brothers não quebrar esse ano de 2023, provavelmente a crise estoura de vez em 2024, tá? Lembrando, aí você vai falar assim, pô, Marcelo é o mensageiro da catástrofe, do colapso financeiro. Não, não sou. Lembrar o seguinte, quando é para subir, qualquer brisazinha faz subir num ângulo muito superior a 45 graus, né? Na curva dos preços aqui dos índices. Agora, quando é para cair, nem King Kong mais 10 elefantes caindo em cima não empurra para baixo. Eles seguram até não poder mais. Então, assim, é só vocês assistirem A Grande Queda, né? A Grande Aposta, perdão, o filme A Grande Aposta, que vocês vão ver que levou, se eu não me engano, mais de 4 ou 5 anos para o mercado desabar, que foi a crise de 2008. Por quê? Porque fizeram de tudo e mais o impossível para não deixar cair, até que o Lehman Brothers ficou sem liquidez. Aí ele quebrou. E como um banco estava amarrado ao outro, tendia então
outros bancos quebraram da mesma forma e na mesma velocidade. Por quê? Porque, peraí, se aquele cara quebrou e ele me devia, eu dependo da grana dele para girar, então ferrou, eu vou quebrar também. E foi quando o governo americano falou, eu não vou pagar a conta de ninguém. E aí foi feita, né, uma comitiva lá e falou com o cara, ó chefe, é o seguinte, se você não pagar a conta de ninguém, esses ninguém tudo vão quebrar. E aí a catástrofe mundial vai estar feita. E aí o governo foi lá e pum, jogou o dinheiro, e aí o mercado ficou livre, leve e solto, porque é o seguinte, não foi punido pelas bobagens que fez, ganhou dinheiro, reinvestiu o dinheiro, comprou os banquinhos pequenos que estavam quebrando, e foi que foi. Tá? Inclusive tem uma outra reportagem falando lá aqui de um fundo de investimento com mais de 1 bilhão, eu esqueci, eu acho que é mais de 1 bilhão, 10 bilhões de dólares, o fundo mais novo, tipo uma startup assim, nova, foi o maior recorde e tal, então o pessoal está falando na boa. E eu vou ver se eu faço uma análise dessa notícia para vocês aqui. Só que o problema é esse, eles querem mais é que esses banquetes entram mesmo. Porque na hora que ele entrar e der ziriguidum na economia, são eles que vão quebrar primeiro. E depois eles vão lá e consomem os clientes. É só você fazer uma busca no passado e ver. Toda grande crise, e 2008 não foi diferente, toda grande crise, os bancos pequenos desaparecem e são absorvidos pelos bancos grandes. Quando começa a bonança, e começa aquela beleza que provavelmente a gente vai ver no início desse ano, quando começar essa bonança toda, vai começar a aparecer um monte de banco. Aí na hora que eu vi essa reportagem, eu falei, puta aí, ó, mais um banquinho aí que está surgindo como promessa, e aí vão comprar ações dele, e vão fazer, e vão acontecer, porque lembra, para subir manipulado, todo santo ajuda. Foi igual o Bitcoin, quando não parava de subir, bateu 70 e tantos mil dólares lá. O pessoal falava, não, porque eu estou investindo, não, porque eu estou fazendo. Eu falei, bichão, se você fizer a maior besteira da sua vida, você ainda ganha dinheiro, porque o negócio só sobe. Não tem como você errar. E agora, quando estava lá em cima, que eu senti que o negócio não ia mais, eu falei pro povo, falei, camarada, vamos sair aí, porque não consigo ver esse negócio indo para cima de novo, hein? Vai ter uma correção aí. Tanto é que foi uma correção, inclusive, muito maior do que eu podia esperar para a época. Mas depois fizemos uma análise, inclusive fizemos uma análise dupla, eu e um colega do TradingView, que ele usou lá as ondas de Elliott e eu usei a análise estratégica. Nós dois chegamos nas mesmas proximidades de alvo que está acontecendo hoje. Então, assim, vale a pena ficar bastante atento com isso daí. Bom, pessoal, foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre análise de notícias, né? Espero que vocês tenham gostado. Estou me adaptando aqui. No meio da gravação deu pau nesse ambiente que eu estou usando de divisão de telas aqui. E aí deu ruim aqui. Aí eu tive que dar uma consertada. Mas não perdi nada, porque eu estou fazendo uma filmagem um pouco diferente. Eu acho que ficou legal, mas eu acho que eu tenho que dar uma melhorada. E deixe seu comentário aqui embaixo. Fala para mim o que vocês acham, como é que pode ser, como é que não pode ser, tá bom? Se tiver uma reportagem, pô, Marcelo, eu li uma reportagem assim que eu achei meio estranho. Dá para você analisar para mim? E aí, conforme for a natureza da reportagem, a gente analisa aqui para ganhar conhecimento junto, tá bom? Com essa análise, lembrando a vocês mais uma vez aqui que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Um belo dia para vocês aí e deixe então os seus comentários. Com essa análise na mão, agora é show. Forte abraço.